Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Vitor aqui para mais um vídeo. Pessoal, hoje aconteceu no Rio de Janeiro a manifestação, eles deram esse nome, manifestação pacífica em favor da anistia humanitária. Vários deputados discursaram, inclusive o Bolsonaro, né? Mas eu vou pegar esse discurso do Nicolas Ferreira e vamos ver junto, eu também não vi ainda. Aí a gente assiste junto, depois a gente comenta, vamos lá. Pessoal, a minha fala aqui é breve. Já participei de muitas manifestações. Confesso que hoje não temos o que comemorar, mas tem muito pelo que lutar. Eu me lembro que antes de eu ir casar, me veio à memória e caiu a ficha de que várias pessoas, como meu avô, como meu tio, que morreram, não estariam no meu casamento, não viriam a minha filha, e isso tomou meu coração de muita tristeza. Agora para pensar no que o STF fez com a vida da família do Clezão. Eles não roubaram somente a vida dele, eles roubaram a oportunidade da sua filha de mostrar o neto, o filho dela, para o seu avô. Tirou a oportunidade de um pai de abraçá-lo, de enfim, passar os momentos tristes e felizes. E é exatamente por isso aqui que nós estamos hoje, porque o STF, principalmente na figura do Alexandre de Moraes, que não teve um voto de nenhum cidadão brasileiro, tem decidido a vida de pessoas. O Clezão, infelizmente, é irreversível, mas existem hoje pessoas presas injustamente, que também estão perdendo esses momentos tão preciosos como o nosso, que chama-se a nossa vida. Eu peço aqui para o nosso presidente do Congresso e o presidente da Câmara, Hugo Mota e Alcolumbre, que inclusive Hugo Mota, de uma forma muito solidária, recebeu a mãe de 6 filhos que o seu pai foi condenado por depredar, coisa que a esquerda cansou de fazer nesse país. Inclusive, existe um homem que está aqui nessa capital, que tem uma condenação de 300 anos, e está sendo influenciador em cima da sacada do seu prédio. Enquanto isso, a Débora, que depredou com um batom a grande terrorista, uma estátua, e possivelmente vai pegar 17 anos de cadeia. Nós temos um Ministério Público Federal que, ao invés de estar combatendo o crime organizado, corrupção, lavagem de dinheiro, está preocupado porque o Bolsonaro falou que toda mulher petista é feia. Agora é obrigado a achar petista bonita. Como diz o pastor Silas Malafaia, vai ver se eu tô lá na esquina. Por fim, eu quero pedir aqui a cada um de vocês que sensibilizem. É claro que todo mundo aqui já entendeu a luta da anistia, do porquê devemos fazer isso. Mas quando a gente para de lutar, nós já perdemos essa guerra. Isso não começou de agora. Está aqui o senador Magno Malta, que foi um dos que mais visitaram, juntamente também comigo, lá na Papuda. Estivemos lá, choramos com eles, oramos com eles. E depois fizemos 25 de fevereiro lá na Paulista, juntamente com o pastor Silas Malafaia e vários outros que estão aqui, pedindo por liberdade, por aqueles que não têm liberdade, sendo a voz daqueles que não têm voz. E pode ter certeza de que a hora clara do dia, ela antecede a escuridão. Ou seja, o Brasil vai raiar novamente, a liberdade vai cantar mais uma vez, até mesmo porque esse país não é país de ministro do STF, esse país não é país da esquerda, esse país é dos brasileiros, esse país são de vocês, de verde e amarelo, que ama a nossa nação. Não desistam, não parem, não lutam, porque o Brasil é nosso. Que Deus abençoe vocês. Tá aí, pessoal, discurso do deputado federal Nicolas Ferreira, várias outras figuras da direita ali no palanque, inclusive o governador de São Paulo, o senhor Tarcísio de Freitas. Enfim, palavras aí do deputado de enfrentar o tal do alexandrismo, devolver o Brasil para os brasileiros. Inclusive essa palavra, né, derrotar o alexandrismo, foi utilizada aí pelo filho do Bolsonaro, né, o deputado Flávio Bolsonaro. Foi utilizado aí por ele no discurso dele. Esse eu tinha visto já.
O Nicolas Ferreira também citou aí o caso do Clezão, né? O cara que infelizmente faleceu lá na prisão e não teve nenhum direito de se defender e acabou falecendo. O Nicolas começou o discurso falando desse caso, um pouco para sensibilizar também o pessoal por conta de essa manifestação ser pró-Bolsonaro, mas também ser em favor da anistia do pessoal do 8 de janeiro. Né? Enfim, pessoal, é isso. O protesto aí convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro foi nesse domingo, dia 16 de março, em Copacabana. Então, várias figuras da direita aí, Nicolas Ferreira, o Cleitinho Azevedo, foram presenças confirmadas aí, inclusive até o governador, né, de São Paulo, o Tarcísio de Freitas. Aconteceu hoje no Rio de Janeiro essa manifestação e começou a ser realizada a partir das 10 horas da manhã e reuniu vários apoiadores aí. Deixem a opinião de vocês nos comentários, se puderem se inscrevam no canal, escrevam realmente aí nos comentários o que vocês pensam sobre isso, beleza? Um grande abraço aí, fiquem com Deus, falou!